tomando um cafezinho. Olá, olá, bem-vindas, bem-vindos a mais um Almoço com Odonto. Eu sou Débora Heller e aqui eu te ensino como ter um diagnóstico mais eficiente através da saliva. Bom, deixa eu me apresentar, né, para quem está chegando aqui novo. Já convido vocês, quem chegou agora, né, se inscreva aqui no canal, põe o alerta no meu canal do YouTube. Eu te trago pelo menos semanalmente, né? Eu tenho esse compromisso com você, colega dentista e futuros dentistas, em trazer para vocês semanalmente. Geralmente é 12h30. Hoje, né? Eu avisei vocês que a gente ia começar ao vivo, mas esse conteúdo ele fica gravado. Então, semanalmente trazer para vocês assuntos referentes à saliva, odontologia e como, através da saliva, termos uma prática clínica de sucesso, né? De ainda mais sucesso. Então, me apresentando, quem sou eu, né? Para quem está chegando aqui novo, muito prazer. Sou Débora Heller, sou dentista, como eu acredito que vocês me assistindo também são, ou pelo menos, né, futuros dentistas. Fiz o meu PhD em Biologia Oral na Universidade de Boston, nos Estados Unidos. Em 2016, voltei para o Brasil. E voltei para o Brasil com uma missão. E essa é a minha missão de vida, esse é o meu propósito, que é trazer para você, colega dentista, todo esse conhecimento que eu adquiri de saliva e de testes salivares, da importância de avaliarmos a saliva do nosso paciente na nossa prática clínica, para, por exemplo, manter o microbioma oral do nosso paciente em equilíbrio, que é justo o tema do nosso almoço de hoje. Então, hoje eu quero falar com você sobre o papel da saliva para manter o microbioma oral em equilíbrio. O papel da saliva mantendo essa microbiota presente na cavidade oral em equilíbrio, o papel da saliva mantendo essa boca em saúde. Escolhi esse tema propositalmente porque acabei de enviar, né, para publicação um capítulo de livro falando exatamente sobre isso. Então, em breve, será um capítulo da editora Springer Nature, um capítulo esse que tem 3 editoras, sendo essa uma brasileira, a professora Nailê da Meta Teixeira. Então, muito obrigada, professora Nailê, pelo convite. E vai ser um livro sobre microbiologia, ok? E a importância da microbiologia para a saúde oral e sistêmica. E eu fiquei como responsável pelo capítulo de saliva. Então, por isso que eu abri aqui essa live para falarmos desse assunto tão relevante. Deixa eu abrir aqui o meu roteirinho, que eu sempre preparo para falar com vocês. Perfeito. Já estou vendo aqui. Então, sobre o que eu vou falar hoje? Hoje eu quero falar com vocês sobre como a saliva tem esse papel super importante, crítico, mantendo a nossa microbiota em equilíbrio, mantendo o equilíbrio da nossa boca, mantendo a nossa boca em saúde. Então, hoje eu quero falar um pouquinho sobre quais são as funções da saliva que mantém essa boca em equilíbrio. Especificamente, quais são as funções da saliva que promovem eubiose do microbioma oral, que mantém esta microbiota em equilíbrio e, consequentemente, compatível com saúde. E hoje está mais do que comprovado que o microbioma oral, as bactérias, que não é só bactérias, né? Fungos, vírus, arqueias, os micro-organismos presentes na boca, quando em equilíbrio, isso está compatível com saúde da boca, e nós sabemos bem a relação de saúde da boca com saúde do corpo, né? Não existe corpo saudável sem uma boca saudável. Então, quero te trazer hoje um pouquinho sobre como esse fluido oral, como essa saliva, é um fluido dinâmico que possui componentes antimicrobianos. Dentro da saliva, nós temos proteínas com função antimicrobiana, com função antifúngica, antiviral e antibacteriana. E essas funções estão ajudando a manter o nosso microbioma em equilíbrio.
Além disso, uma das funções mais básicas que eu queria falar hoje aqui com vocês, que é algo que a gente consegue avaliar facilmente na clínica, é a função que a saliva tem de limpeza. Em inglês, isso é o clearance. Então, a saliva, ela tem essa função de, através do fluxo salivar, ok? Fazer esta limpeza. O que é isso? A remoção mesmo, remoção mecânica, tanto de bactérias como também de restos de alimento, e assim limitando o crescimento e a colonização de micro-organismos. Eu gosto de dizer uma frase que eu escutei uma vez, eu não sei nem se eu lembrasse quem me disse, eu daria autoria, porque eu não lembro quem me disse essa frase, em que livro eu li, eu ainda vou lembrar. Mas ela é a seguinte: a saliva é o nosso enxaguante bucal natural. Então, o fluxo salivar que você pode facilmente medir no seu consultório, o fluxo salivar do seu paciente, quando presente em uma taxa compatível com saúde normal, ele está mantendo esta boca em equilíbrio. Ele está limitando o crescimento de micro-organismos na cavidade oral. Então, vamos falar sobre a função de limpeza da boca, sobre a boca da saliva, sobre a saliva sendo o nosso enxaguante bucal natural. Quero entrar um pouquinho mais a fundo em proteínas e peptídeos com funções antimicrobianas. Também falar um pouco sobre a resposta imune, ok? Presente na saliva, tá certo? E esses anticorpos presentes na saliva, principalmente o IgA salivar, tendo essa função crucial tanto em combater a presença de micro-organismos patogênicos, como também prevenindo infecção. Não sei se vocês já me escutaram falar, mas durante a pandemia de Covid-19, nós mesmos no meu grupo publicamos um estudo em que a gente mostrou que indivíduos que tinham maior quantidade de IgA, imunoglobulina A salivar, apresentavam menor chance de desenvolver Covid-19 na forma grave, mostrando claramente a importância do que a gente chama de imunidade das mucosas. E falando em imunidade das mucosas, a gente tem que lembrar que na boca, tanto as nossas mucosas como os dentes estão revestidos por uma película salivar. E essa película salivar também está auxiliando em manter esta microbiota oral e essa boca em equilíbrio. Além disso, a saliva também tem função de tamponamento. Tem mecanismos, na saliva que regulam o pH, ou seja, mantendo um pH compatível com saúde e menos compatível com doença, criando assim um ambiente, ok, para bactérias compatíveis com saúde possam crescer mais e aquelas compatíveis com doença não vão proliferar tanto. Essa película, ela também tem uma super função de proteger todas as estruturas da boca, dentes e mucosas contra insultos externos. Ou seja, por exemplo, o meu paciente que está tomando agora uma água com limão, você que está me assistindo agora, te peguei na tampinha, que está tomando às vezes um suco de laranja, essa película salivar protege os dentes desse ácido presente, por exemplo, em bebidas que o nosso paciente está tomando regularmente. E essa película salivar também, então, assim, está mantendo a integridade dos tecidos da boca, tanto os tecidos duros como os tecidos moles. Bom, então fica claro que é importante nós, como dentistas, para melhor atendermos os nossos pacientes, entendermos dessa função protetora da saliva. Te deixo agora com uma outra ideia, que é a saliva como a grande guardiã da saúde do nosso paciente.
E esse tipo de comunicação, colega dentista, você pode e deve levar para o seu paciente. Então, agora à tarde, nos pacientes que nós vamos atender nos nossos consultórios, hoje à tarde, ou quem está assistindo depois dessa aula gravada, quando o próximo paciente, já fale para ele da importância da saliva em mantê-lo em saúde. A saliva é a grande guardiã da boca, da saúde da boca do nosso paciente. E é o nosso enxaguante bucal natural. Então, quando vocês forem fazer o teste de fluxo salivar em todos os seus pacientes, vocês vão dizer para ele, vocês vão dizer, paciente, eu vou te fazer agora um teste para ver se a quantidade que você tem de saliva está normal, porque a saliva é a grande guardiã da tua saúde da boca. É ela que está auxiliando a te manter saudável. Então, eu preciso ver se esse fluido protetor está presente em uma quantidade considerada normal. Por quê? Pessoas com menor fluxo salivar vão estar em maior risco de ter doença, porque tem menor proteção, estão em maior risco de ter, por exemplo, disbiose, que é o desequilíbrio microbiano. Então, para nós dentistas, eu sei que às vezes eu falo de microbioma e saliva, mas o que isso tem a ver com a clínica? Isso tem tudo a ver. Pensa nossas principais doenças da boca. Cárie, doença periodontal, são duas doenças cuja causa primária ou fator etiológico primário tem o envolvimento de micro-organismos, nesse caso, bactérias em desequilíbrio. E se tem um fluido nesta boca que está mantendo essas bactérias em equilíbrio, este fluido é a saliva. Então, eu preciso olhar a condição da saliva do meu paciente. E hoje é fácil, é prático, é rápido. Hoje nós temos métodos validados para fazer isso na nossa prática clínica. E ao fazer isso, ao ver a saliva do teu paciente, ao avaliar a saliva do teu paciente, tu está verdadeiramente, colega dentista, atuando em prevenção, porque tu estás individualizando a tua conduta clínica, baseado na função salivar do teu paciente. Um paciente com uma função salivar melhor, ele está mais protegido do que com um paciente com uma função salivar comprometida. Um paciente com um fluxo salivar normal está mais protegido do que um paciente com fluxo salivar reduzido. E tu precisa saber, no teu consultório, para direcionar as tuas condutas clínicas, para te trazer maior sucesso clínico e, assim, uma prática clínica de mais sucesso, tu precisa saber direcionar e saber quem é quem. Quem é o paciente que tem a função salivar normal e quem é o paciente que tem a função salivar comprometida. Porque é essa função salivar, quando presente, né, adequada, quando um fluxo salivar normal, características de uma qualidade salivar, que hoje a gente já tem algumas maneiras de fazer essa avaliação na clínica, presentes de forma adequada, significa o meu paciente mais protegido, porque a saliva é a grande guardiã da saúde do meu paciente, a saliva é a grande guardiã desse equilíbrio microbiano do meu paciente. E entendendo isso, eu vou ter um diagnóstico individualizado e uma terapia individualizada, porque pode ser que eu também tenha que atuar estimulando essa função salivar, caso ela não esteja adequada. Pode ser que eu tenha que entrar com uma terapia para reestabelecer a função salivar do meu paciente. E só aí eu vou conseguir reestabelecer a sua saúde bucal e, consequentemente, né, trazendo para ele mais saúde geral. Bom, então fica claro essa relação da saliva, mantendo este microbioma oral em equilíbrio.
orquestrando este equilíbrio e servindo como a grande guardiã da saúde bucal dos nossos pacientes. Agora, eu queria rever com vocês algumas das funções da saliva responsável por essa função de guardiã da saúde bucal do nosso paciente. Por que isso é importante? Ah, que lindo! Olá, queridos! Estão enviando aqui nossos colegas dentistas, que lindos! Aqui, Atílio, saludos, Atílio. E a Vivi põe, querida Vivi, pronta para almoçar conhecimento. Vivi, querida, Vivi é uma dentista Saliva Pro maravilhosa, que está aqui junto conosco se atualizando. Então, vamos lá, para todo mundo que está presente aqui no ao vivo, e eu vou deixar a live gravada. Dá o like se está gostando, liga o alerta, né? Para receber sempre o conteúdo. Vamos falar sobre a função mais básica da saliva, porque essa é a função que tu pode avaliar hoje no teu consultório. A função mais básica da saliva é a de limpeza. Em inglês é o conceito de clearance, é o salivary clearance. Essa função de remover, olha que simples, olha que a maravilha da fisiologia humana, tá? É a função fisiológica da saliva de remover substâncias como? Deglutindo. Esse processo se chama limpeza oral. A saliva, ela serve como enxaguante bucal natural. Ela está continuamente, enxaguando, limpando esta cavidade oral para remover o quê? Partículas de comida, micro-organismos que não estejam aderidos, ok? E o fluxo salivar do nosso paciente é o que vai determinar o padrão de eficiência dessa limpeza, ok? Então, o que eu faço no consultório? Eu preciso medir o fluxo salivar do meu paciente, porque se o meu paciente está com fluxo salivar reduzido, ele está com uma limpeza reduzida e ele está com esta proteção menor e maior risco de ter um desequilíbrio microbiano, que é o nosso tema de hoje. Como que eu faço isso? Como que eu faço essa medição? A gente vai medir o fluxo salivar do nosso paciente, ok? Porque a gente sabe, a ciência mostra que paciente com fluxo salivar reduzido apresenta menor limpeza, ok? O que essa limpeza faz? Ela remove restos de comida, remove bactérias que não estejam aderidos à mucosa ou ao dente. Um exemplo bem fácil para vocês entenderem a importância dessa limpeza, isso é fisiológico, tá? O fluxo salivar, ele está sempre presente. Então, para vocês entenderem a importância dessa limpeza, vamos pegar o exemplo quando a gente dorme. Aqui, ó, tô vendo bastante dentista falando de odontologia do sono, até já vi aí algumas informações, umas certas, outras não tão certas, sobre saliva e sono, por isso estou aqui para esclarecer. Então, vamos lá. Vocês já devem ter percebido em vocês mesmos, colegas dentistas, ou nos seus pacientes, que quando a gente dorme, o nosso fluxo salivar ele reduz. Isso é uma consequência da fisiologia salivar, a função circadiana, né? A gente tem à noite uma redução do fluxo salivar a quase zero. Então, é muito comum o nosso paciente ele acordar, né, com uma sensação de uma boca mais seca. Veja bem, não é comum um paciente se acordar no meio da noite tendo que beber água com a boca seca. Isso é um dos sinais clínicos, tá? De disfunção salivar, inclusive isso faz parte do nosso questionário de xerostomia de boca seca. Mas a gente acordar com a mucosa da boca ressecada, isso é completamente normal. Até o que a gente acorda com aquele hálito, né? O hálito matinal, né? Isso é super comum. E isso acontece porque menor fluxo salivar, menor a limpeza, está tendo menos saliva para remover aquelas bactérias não aderidas, para remover, né, qualquer resto de alimento que tivesse ali presente. E, consequentemente, se a gente fosse, por exemplo, medir a quantidade de bactérias, e já fizeram isso em estudos, tá? Por isso que eu te trago esse dado.
a quantidade de bactérias do nosso paciente ao acordar, ela é maior. Por quê? Porque o fluxo salivar é menor. Então, aqui fica isso super claro. Então, esse papel da saliva limpando e removendo os micro-organismos. A gente tem que lembrar que alguns dos micro-organismos também vão estar aderidos às células epiteliais, que, por exemplo, a saliva faz também a limpeza dessas células descamativas da mucosa, assim, então, eliminando micro-organismos através da deglutição. Olha que dado bacana que eu coloquei aqui para vocês, aqui no meu guia. Eu botei que 1 mililitro de saliva humana de uma pessoa saudável contém aproximadamente 100 milhões de células bacterianas. Olha aqui. Considerando um fluxo salivar normal de uma produção de saliva de 750 ml por dia, nós temos aproximadamente 8 vezes 10 na 10 bactérias que são diariamente, ok? Vão ser, né, como que se diz assim, removidas, tá? Isso é incrível, porque isso mostra claramente para nós, dentistas, e para nos auxiliar na comunicação do nosso paciente, a importância de um fluxo salivar normal para manter essa boca em equilíbrio. E agora, como que eu vejo o fluxo salivar? Ó, a Kayoko botou, oi, Kayoko, querida, bem-vinda. A Lari também botou, Lari, oi, querida. E o Eduardo também está aqui presente. Bem-vindo, Eduardo. Então, uma coisa que a Kayoko, a Lari e o Eduardo já fazem, e quem ainda não faz pode começar a fazer, é medir o fluxo salivar em repouso. É simples, é fácil, o paciente sentado vai deixar a saliva acumular, vai medir por 5 minutos. E aqui tu já vai ter, consequentemente, se o teu paciente está tendo essa limpeza microbiana adequada ou não. Se ele tiver com um fluxo em repouso diminuído, menor limpeza microbiana, maior risco de doença. Assim fica fácil de vocês se comunicarem com seus pacientes. E o Eduardo está corretíssimo quando ele coloca aqui que nós temos mais bactérias do que células no nosso corpo. Quem é germofóbico, tapa os ouvidos, prepara o álcool gel. Inclusive, né, antes a gente tinha umas estimativas muito maiores do número de bactérias, células bacterianas para células humanas. Um grupo de israelenses, eles recalcularam essa estimativa, mas continua ainda maior. Nós temos mais células microbianas do que células humanas em todo o nosso corpo. Nós temos mais material genético oriundo, né, proveniente de bactérias do que das nossas próprias células do hospedeiro. Ou seja, essas bactérias estão aqui para nos manter em equilíbrio. E o que ajuda a manter essas bactérias em equilíbrio na boca? A saliva. É ver esse fluxo salivar, porque tu está vendo essa função de limpeza microbiana. Além disso, a saliva ela não fica apenas nessa função mecânica de limpeza. Ela também tem proteínas com função antimicrobiana. E que proteínas são essas? Diversas. Vou comentar sobre as mais prevalentes. A gente tem as mucinas salivares, tá? Então, na boca, a gente tem mucina 5B, mucina 7, mucina 19, mucina 1 e mucina 4, tá? Aquelas responsáveis em formar o que a gente está acostumado, né? Aquela viscoelasticidade salivar, tá? É principalmente a mucina 5B. Então, só isso já faz uma proteção, ok? Lembra dos dentes e da mucosa. Além disso, essa informação eu acho que muitos de vocês já sabiam. Eu não sei se vocês sabem que estudos mostram a função das mucinas inibindo a infecção por HIV? Vocês já pararam para pensar por que a gente consegue diagnosticar HIV através da saliva, mas HIV não é transmissível pela saliva? Isso não sei se vocês já ouviram falar. Então, estudos mostram, olha que interessante, uma função das mucinas salivares, especificamente mucina 5B e a mucina 7,
quando misturado com o vírus de HIV, impediu, olha aqui, manteve as células T sem ser infectadas. Então, inibe a infecção de HIV. Saliva inibe, vou repetir, saliva, proteína específica da saliva, mucina salivares, especificamente mucina 5B e mucina 7, inibem a infecção pelo vírus HIV. Olha isso. Tu quer falar isso para o teu paciente? Isso aqui é conhecimento com aplicabilidade clara na clínica. Além disso, estas mesmas mucinas salivares têm a função antifúngica. Mucina 5B diminui a virulência, ou seja, a potencial de causar doença de Candida albicans, que é o principal fungo que a gente tem na boca. Além disso, nós temos as imunoglobulinas salivares, responsáveis por essa imunidade das mucosas, a defesa imune tanto da cavidade oral como do trato respiratório superior. E nós temos outras proteínas e enzimas com função antimicrobiana na saliva, como, por exemplo, lactoferrina, ok? Que tem essa função bem importante de se ligar ao ferro, então, ferro sendo importante para o metabolismo microbiano, então, assim, né, tendo uma função bactericida, tá? Bem interessante da lactoferrina, a lisozima, que também tem essa característica de ela quebra a membrana das células bacterianas. Eu não vou entrar em detalhe para não complicar. Quero só mencionar aqui o complexo de lactoperoxidase, até porque quem vai prescrever creme dental para os pacientes e quem, por exemplo, prescreve aqui o meu favorito, eu falo isso, né, porque é um dos meus cremes dentais que eu gosto muito de prescrever para o paciente, que é o Enzical. É um creme dental que tem esse complexo lactoperoxidase. Por que é interessante esse creme dental? Porque ele pega essa função, né, que está natural, presente na saliva. Então, essa função do complexo do sistema lactoperoxidase e coloca isso dentro de um creme dental. Então, fica um creme dental com função antimicrobiana. Então, dei o exemplo de um do Enzical e a gente tem outros cremes dentais com uma importante função antimicrobiana no mercado. Além disso, a gente tem na saliva outras proteínas também com função antifúngica, que são as estatinas salivares. Inclusive, tem géis sendo lançados no mercado que usam dessas estatinas. Ó, que legal! A Kayoko, já vou aproveitar e responder umas perguntas. Coloca aqui. Professora, quando a saliva está ok, é necessário limpar a língua? Excelente pergunta, Kayoko, tá? Hoje a gente entende, tá? A evidência na literatura, ela tá aumentando em relação a isso. Mas a gente entende que a limpeza da língua faz parte da nossa higiene bucal. E daí hoje a gente já tem algumas maneiras, né, algumas ferramentas que auxiliam nessa limpeza. Eu não vou entrar no mérito, até porque a ciência por trás de qual é o melhor limpador de língua ainda está em processo, né, de evolução. Mas aqui é uma questão bem importante, porque a questão da limpeza da língua está bastante relacionada com a halitose, né, com o mau hálito, né, que o nosso paciente pode vir a reportar, ou seus familiares e amigos reportarem para ele e ele vir e nos reportar. Então, o que tu me pergunta é se o fluxo salivar está ok, se a saliva está fazendo esse papel de realmente de enxaguante bucal natural. Pode o meu paciente, então, não fazer a higiene da língua? Olha, cada caso é um caso. É difícil, Kayoko, da gente falar de modo geral. Mas, porque a gente vai usar esse teste salivar para individualizar até mesmo a higiene bucal do teu paciente. Mas para esse paciente, eu posso te dizer que um paciente com uma função salivar normal, nele a preocupação em higienizar, ok? Esta língua é menor em relação à halitose, tá? Mas, de novo, né?
a ciência nesse assunto, ela ainda não acompanha tanto quanto a nossa experiência clínica. E a nossa experiência clínica mostra que, muito comumente, os pacientes eles têm, né, uma boa resposta trazendo a higiene da língua para dentro dos seus hábitos de higiene bucal. Tá, Caioko? Excelente a pergunta que tu me traz. Então, para a gente encerrar com chave de ouro, o que eu te mostrei aqui? Qual o primeiro passo que tu pode dar hoje? Medir o fluxo salivar. Isso a Caioko já faz com maestria, isso a Lari faz, o Eduardo, eu vi que a Vivi entrou aqui também, muitos dentistas Saliva Pro e futuros dentistas Saliva Pro entrando. E tu não precisa ser um dentista Saliva Pro para fazer isso, viu? Tu pode medir o fluxo salivar e deve no dia a dia do teu consultório, porque daí tu tá vendo a função da saliva. E a saliva, ela tá tendo essa função de limpeza. Menor função salivar, menor limpeza, o meu paciente em maior risco de doença, tá? E usem essa avaliação salivar para individualizar tanto o teu diagnóstico como o teu tratamento, a tua terapia, tá? Então, por exemplo, um paciente com fluxo, vou entrar aqui em árvore de decisão de tratamento, tá? Um paciente com fluxo salivar reduzido. Eu faço fluxo estimulado, eu tenho um fluxo estimulado normal. Eu sei que esse paciente vai responder bem a estímulo mecânico. E, dependendo do caso, a gente pode e deve entrar com estímulo medicamento, né? De medicamentos. Hoje tem alguns medicamentos muito usados, né? Com uma resposta muito boa em relação ao fluxo salivar de paciente. Lógico, sempre lembrando, antes da gente escolher qual terapia usar, vocês precisam escolher, né? Não é escolher, definir o que está causando essa disfunção salivar no teu paciente. Então, como mensagem para a gente levar dessa live hoje, saliva e microbioma oral. A saliva tem um papel fundamental mantendo o microbioma bucal em equilíbrio. A saliva tem essa função de limpeza, a saliva está mantendo o pH da boca próximo à neutralidade. A maioria das bactérias que são compatíveis com saúde, elas vivem melhor em um pH perto de neutralidade, então elas estão vivendo melhor, estão em maior equilíbrio nessa boca, quando a saliva faz o seu papel de tamponamento. Além disso, a própria saliva possui enzimas e proteínas com funções específicas antimicrobianas, antibacterianas, antifúngicas e antivirais. E a gente tem também a presença de anticorpos na saliva. O anticorpo mais prevalente na saliva é o IgA secretório, então, né, ou IgA salivar, que está presente, fornecendo, então, aqui a imunidade, a defesa, né? Então, aqui já é uma defesa mais específica presente na saliva. Então, o que é importante para mim, dentista, hoje? Eu que parei para almoçando conhecimento. Eu tenho que falar isso para o meu paciente. O meu paciente ele precisa entender que um fluxo salivar normal, as bactérias da boca dele estão em maior equilíbrio. E ele com fluxo reduzido, ou ele que está usando vape, cigarro eletrônico que reduz o fluxo salivar, ou ele que está tomando pouca água que reduz o fluxo salivar, ele está em maior risco de doença. Então, é uma maneira de vocês se comunicarem ainda melhor com seus pacientes, porque agora vocês têm conhecimento. Amei a participação de todos hoje, amei as perguntas, é sempre bom quando a gente tem bastante pergunta. E deixo aqui o recado, contem comigo. Quem ainda não entrou no nosso grupo do Telegram, entra lá, a Dentista Cientista no Telegram. Faço as lives no Almoço com Odonto ao vivo, toda terça-feira, 12h30, temos o encontro marcado. Só hoje que eu atrasei uns minutos devido ao trânsito de São Paulo, faz parte, né? Vocês me entendem. E estamos juntos. Se você gostou dessa live, dá um like e compartilha com um colega dentista, tá? Aproveito para convidar quem ainda não se inscreveu no webinário, o SOS Odonto, se inscreva, tá? SOS Odonto RS, eu acho que é, deixa eu ver aqui qual que é o, para dizer certinho para vocês, o link para se inscrever, mas só vocês botarem põe no Google SOS Odonto. Eu participei, tem uma aula de saliva, sosodonto.org.br, tem aula de professores de todas as áreas de expertise,
Você vai contribuir R$ 49, vai adquirir conhecimento e todo esse dinheiro arrecadado no SOS Odonto vai para os nossos colegas do sul do país reconstruírem as suas vidas e as suas práticas clínicas. Então, quem ainda não se inscreveu no SOS Odonto, entra lá, sosodonto.org.br, se inscreva, assiste a aula de saliva e depois me conta o que vocês acharam. Então, contem comigo. Dúvidas podem me mandar via Insta também, quem não conseguiu enviar aqui no ao vivo. E desejo uma ótima tarde para todos nós. Beijo, queridos.